Milagre de Natal. O policial atende a um chamado e encontra uma estátua da Virgem Maria. Chocou. Era noite de Natal quando tudo mudou para a família Bennett e para o policial, que por profissão aprendera a medir a vida em fatos e pistas, não em milagres. A cidade estava coberta por luzes tímidas, o ar cortante fazia a fumaça das respirações parecerem pequenas nuvens. Em meio às músicas de vitrine e carros apressados, Tom Bennett fechou a viatura e atendeu a um chamado que começou como mais um na sua rotina de plantões. Ele não sabia ainda que daquele encontro casual na calçada surgiria uma história que o puxaria, lentamente, para um território que não conseguia explicar com números ou relatórios. Se esta história falar com você, comente de onde assiste e escreva Milagre de Natal nos comentários. Quero saber quem está aí mais perto dessa noite. Tom Bennett tinha 47 anos, cabelo já marcado de grisalho nas têmporas e 20 anos de mestiçagem com o serviço policial. Conhecido entre colegas por um senso prático afiado, Tom era o tipo de homem que confiava em evidências. Pegadas na neve, chamadas de testemunhas, a lógica fria que ordena cenas de crime e confere rotinas. Crescera numa casa onde a fé da mãe ocupava um espaço gentil e discreto. Ela rezava baixinho pela manhã, acendia velas às vezes, guardava medalhas em caixas de costura. Tom respeitava a devoção dela, mas mantinha uma distância reservada. Ali, entre o carinho e a incredulidade, construíra uma espécie de equilíbrio silencioso. Acontece que naquela véspera o equilíbrio ruiu em pequenos estalos. O chamado era, na primeira leitura, banal, uma possível briga doméstica num sobrado na rua Maple, casa dos Morrison, vizinhos conhecidos por trocar histórias e bolos de Natal. Ao chegar, Tom encontrou mais confusão emocional que violência. Um jovem casal discutia sobre família e expectativas, vozes altas que se rendiam à madrugada, mas sem sinais de agressão física. Tom interveio com calma e firmeza. Fez perguntas, separou um dos envolvidos no jardim para esfriar os ânimos. Resolvida a situação, ninguém preso, nenhum ferimento, ele voltou para a rua esperando reassumir a ronda. Quando desligou o motor e começou a recolher equipamento, a noite parecia segurar o fôlego. Uma collection de reciclagem e sacos de lixo marcavam as calçadas. Era o tipo de cena que se vê em véspera de feriado, quando a cidade despeja o saldo do mês. Foi ali, atrás de uma lixeira plástica, que algo chamou a atenção de Tom. À primeira vista, parecia um monte de entulho, mas num movimento que ele não saberia explicar depois, sua mão alcançou uma figura branca entre sacos rasgados, uma estátua, do tamanho de um braço humano enrolada em jornal e fita adesiva. Tom a puxou com cuidado. A cerâmica estava fria, o rosto delicado, as mãos juntas em oração. O manto, pintado de um azul profundo, tinha traços que capturavam a luz do poste, dando a perigosamente sugestiva impressão de que o azul estava iluminado por dentro. Não havia brilho elétrico, claro. Era apenas a maneira como a tinta envelhecida refletia o amarelo da lâmpada, mas Tom sentiu algo parecido com um calafrio. Pegou a estátua, sentiu o peso exato do objeto, as imperfeições do verniz, uma lasca no canto da base que mostrava o barro cru. Ele podia ter deixado ali na lixeira, como objeto perdido no lixo de Natal, mas a lembrança bateu com força. A mãe dele, Margaret, falava tantas vezes sobre Nossa Senhora, costume que Tom respeitava sem adotar. E havia Lisa, a irmã mais nova, cujo corpo traíra as expectativas da família há anos. Lisa vivera com a cobertura densa de uma doença que a equipe médica chamou pelo nome fechado, ALS, esclerose lateral amiotrófica. Era uma sentença que a ciência não feria com soluções fáceis. Os relatórios descreviam progressão, perda de movimento, respirações que se tornavam mais curtas.
Desde o diagnóstico, Natales tinham se transformado em mesas silenciosas, conversas medidas, tentativas de esperança calculadas. Tom enrolou a estátua num casaco e a colocou no banco de trás. No painel do carro, a sirene desligada ecoava o silêncio de sempre entre uma ocorrência e outra. Havia algo naquela compra impensada, talvez um impulso de filho, uma dívida de gratidão, que empurrou Tom pelos quarteirões até a casa da mãe, na rua mais baixa da cidade. Ele não explicou a ninguém por que fez aquilo, nem para si mesmo. A casa de Margaret Bennet cheirava de canela. Luzes de Natal piscavam timidamente na janela da sala. Margaret abriu a porta com as mãos enrugadas de quem trabalhou de sol a sol. Seus olhos, ainda vivos, se iluminaram ao ver o objeto embrulhado. Tom, meu filho, onde você achou isso? Perguntou ela, com a voz que lembrava orações de infância. Tom colocou a estátua na mesa como quem dispõe uma peça sem querer incomodá-la, e viu então o sorriso que se moldou no rosto da mãe, consciência instantânea de valor. Pessoas não sabem o valor que há nas coisas. Às vezes a gente encontra tesouros onde ninguém mais olha, disse Margaret, pegando a estátua com cuidado reverente. Seus dedos repousaram nas mãos da Virgem, que pareciam esculpidas para consolar. Não houve milagre expresso ali, só a emoção de quem reconhece um objeto de devoção, mas para Tom, acostumado a medir o mundo em riscos e protocolos, aquilo foi um pequeno terremoto. Observar a mãe em comunhão com aquilo que ela chamava de conforto espiritual provocava nele uma mistura de respeito e desconforto. Na sala, Lisa observava a movimentação com olhos que sempre pareciam perceber mais do que seu corpo permitia. A ALS já a tornara dependente de cadeira de rodas, seu fala lenta, encadeada e seus gestos contidos pela rigidez dos músculos. Ainda assim, a inteligência e a presença de sua voz não haviam sido apagadas. Quando Margaret levou a estátua até ela, Lisa esticou a mão com mais desejo do que força. "Posso?" murmurou. Margaret inclinou-se, entregou a imagem. Havia algo de tímido e urgente na expressão dela. Quando os dedos de Lisa tocaram o frio da cerâmica, seu rosto mudou. Não era transformado por cura divina, dramática ou por algum brilho cinematográfico. Era uma mudança sutil. As feições se alisaram, a respiração faz um compasso mais lento, como se um vento interior a tivesse colocado no lugar certo. Lisa fechou os olhos e murmurou, quase inaudível: "Senti como se alguém colocasse a mão no meu ombro." Foi uma frase simples, logo seguida de um suspiro longo que trouxe lágrimas aos olhos de Margaret. Tom observava de pé junto à porta, as mãos cruzadas na frente do corpo. Ele queria, com toda a sua formação, explicar o fenômeno. Talvez o calor da cerâmica, a memória afetiva, o simples conforto de um gesto materno tivessem provocado a sensação. Qualquer resposta racional poderia, ele pensou, dissolver a emoção em frase feita. Ainda assim, no fundo, algo no peito apertava. Ali havia um encontro entre uma devoção antiga e uma necessidade humana que as máquinas de diagnóstico não sabiam medir. Os dias que seguiram foram feitos de pequenos gestos e de observação atenta. Tom voltou ao serviço na manhã seguinte, mas a imagem permaneceu na mesa da sala, envolta em um pano branco. À noite, ao ir para casa, encontrava a estátua iluminada por uma vela. Margaret rezava, Lisa segurava a mão de sua mãe e Tom sentava quieto, fazendo o papel antigo de quem cuida do lado mais prático da vida. Havia, porém, pequenas coisas que começaram a se mover no curso previsível do que parecia ser apenas consolo. Na primeira semana, Lisa dormiu melhor. Não foi uma recuperação espetacular, mas um descanso menos fragmentado, algo que a família notou nos olhos mais claros ao acordar. Depois, num almoço improvisado, a colher se ajeitou melhor entre os dedos de Lisa. Não era a completa dominação muscular, mas uma firmeza aumentada por segundos ao segurar a comida. Esses sinais,
tão pequenos que poderiam passar despercebidos, fizeram com que a esperança reaparecesse com cautela na mesa de café. Tom mantinha ainda a postura do cético, mas passou a registrar cada detalhe como se fosse um investigador documentando um caso raro. Horários de melhora, medicamentos tomados, alimentação, temperatura do ambiente, qualquer variável que pudesse explicar a flutuação. Ele conversou discretamente com médicos pelos corredores do hospital, aqueles velhos conhecidos dos plantões, e anotou impressões em cadernos de papel. Não encontrou à primeira vista uma causa direta. Ainda assim, cada vez que Lisa mexia um dedo a mais ou fazia uma pausa menos ofegante, a família exalava uma preocupação repleta de gratidão. Em uma dessas noites, quando a neve cobriu a cidade com uma paciência branca, algo inusitado aconteceu. Tom ficou sozinho na sala observando a estátua sob a luz de uma vela. A casa parecia encolhida, protegida contra o vento. Ele não planejara ficar ali, só queria ter um momento sem responder chamadas e sem ouvir o bip do rádio. Havia uma dose de culpa em sua presença. Talvez o objeto tivesse vindo do lixo, mas não parecia lixo na sua sala, parecia presente. Enquanto Tom olhava, um perfume suave invadiu a sala. Era leve, floral, inconfundivelmente de rosas, e o ar mudou de densidade por um instante. Tom procurou a janela, a cozinha, a vela, tudo parecia impossível. Não havia arranjos florais no cômodo. O cheiro, se podia chamar de cheiro, parecia emanar de algo que não era exatamente material. Ele franziu o senho, lembrando-se de quando criança, a casa da mãe exalava rosas de um vasinho que só aparecia em datas especiais. A sensação foi tão íntima que o corpo de Tom reagiu antes da razão, uma lembrança de infância, de uma segurança que não vinha de resultados, mas de presença. Lisa, que estava recostada em sua cadeira, sorriu com os olhos fechados. "Rosas", disse ela num fio de voz. Margaret entendeu e apertou a mão da filha, os dedos trêmulos encontrando o calor de uma pele familiar. Tom, pela primeira vez naquela noite, deixou que uma frase saísse de seus lábios que marcou uma transição interna. "Eu acredito no que vejo agora." Ele sorriu sem humor e sem ironia, mais um reconhecimento de que a experiência dele estava mudando o modo de contar a vida. Ainda que sensorial e íntimo, o acontecimento não anulou o senso crítico. Tom fez anotações nervosas sobre o episódio do perfume, perguntando-se sobre a possibilidade de contaminação olfativa, sexido de produtos aromáticos ou se a mente pregava peças diante da ansiedade. Ele foi fiel aos fatos, registrou horários, descreveu a progressão das sensações, comparou impressões da mãe e da irmã. O relato único, porém, correu pela casa e pelo bairro. Vizinhos começaram a aparecer com discretos sinais de interesse. Morrison, por quem Tom resolvera a briga dias antes, bateu à porta uma tarde e, com o rosto rubro de curiosidade, ofereceu um pedaço de bolo e uma pergunta de muita simplicidade. "Vocês estão bem? Ouvi dizer de uma história estranha?" Margaret sorriu com a generosidade pequena de quem aceita a companhia e repassou, com leveza, o que acontecera. Tom passou a ter noites de sono interrompido, como quem mantém um vigia interior. No plantão seguinte, seus colegas notaram uma mudança sutil no seu olhar. Menos dureza, mais espaço. Ele, que sempre preferira controlar as narrativas, agora se via diante de algo que não encaixava em modelos. Ao mesmo tempo, a sua formação não deixava de puxá-lo para a busca por explicações. Ele marcou uma consulta para Lisa com um especialista, não por descrença, mas por prudência. Queria que tudo fosse documentado, examinado, verificado. Soubesse ele ainda naquela noite que o nome do médico que escreveria um relatório surpreendente ficaria gravado nas conversas familiares. Dr. Anderson. Mas isso, por ora, era promessa. A família passou dias dividida entre rotinas de cuidado e lembranças do antes. Margaret produzia refeições com calma aprendida.
Tom limpava os equipamentos e lia relatórios na mesa da cozinha enquanto ouvia a respiração de Lisa. E Lisa, quando não estava cansada, conversava sobre livros e lembranças com a lucidez que sempre a acompanhara. As pequenas melhoras eram celebradas com a mesma reverência com que se acende uma vela em uma noite fria, com esperança cautelosa, sem declarações grandiosas. Uma tarde, quando a luz de dezembro se tornava mais baixa, Tom encontrou-se sozinho com a estátua no corredor que levava ao quarto de Lisa. Havia marcas de uso na base. Alguém a tivera em outro domicílio, talvez, antes de acabar na rua. Ele passou a mão sobre o manto azul e a imagem parecia, aos seus dedos, ter sido trabalhada com simples carinho. "O que você quer que eu faça com isso?" murmurou para a figura inanimada, como se esperasse uma resposta que não viria. Em resposta, só o silêncio acolhedor da casa. Mas a pergunta pousou mais fundo. O que afinal significava encontrar uma figura de devoção no lixo num dia como aquele? Era ironia do destino? Um encontro providencial? Ou apenas mais um objeto perdido que alguém descartara? Tom queria as respostas. Sabia, porém, que algumas investigações precisavam de tempo. Ele decidiu então por um gesto prático: registrar tudo e esperar pelos resultados da próxima consulta médica. Se havia algo digno de chamar de extraordinário, que a medicina o registrasse. Se não havia explicação, teria ao menos a documentação que poderia abrir portas para um reconhecimento mais amplo, ou pelo menos para um relato fiel. Enquanto essa decisão se sedimentava, a cidade continuava sua respiração habitual. Luzes que se apagavam, carros que iam e vinham, vizinhos que trocavam cumprimentos. Mas naquela casa simples, uma linha invisível começava a se esticar entre o mundo palpável e algo que, apesar de não ser comprovado, invadia o espaço íntimo com a paciência de quem sussurra. Talvez haja mais do que medimos. E Tom, que sempre preferira a evidência, começou a reconhecer que a experiência da família não cabia apenas em uma folha de papel. Os próximos passos incluíam exames, consultas e a dificuldade consentida de aceitar que nem tudo se esclarece de imediato. Na véspera de uma consulta marcada com o especialista, a família juntou-se para uma oração contida. Não era uma cerimônia ruidosa. Margaret segurou a imagem da Virgem, Lisa inclinou a cabeça com a serenidade de quem entregava um momento nas mãos de algo maior, e Tom fechou os olhos, não para negar, mas para permitir que a sua descrença abrisse espaço para um pouco de mistério. Ele não rezou palavras grandiosas, só disse num sopro: "Obrigado por estarem aqui." A sensação de perfume de rosas voltou naquela noite, mais suave ainda, como se viesse de longe e se acomodasse no ar da sala. Tom inspirou fundo. Não podia dizer com autoridade o que estava acontecendo. Ele podia, no entanto, observar com atenção, e isso, para um homem formado na evidência, já representava uma mudança profunda. O que seguiria seria, Tom sabia, um cruzamento entre o que a medicina apontaria e o que a família testemunharia. Havia um caminho de exames, relatórios e conversas com o médico que precisavam acontecer para que qualquer avaliação séria se mantivesse fiel aos fatos. Mas havia também um território pessoal, onde a fé, a lembrança e a esperança se encontravam. Entre esses dois campos, Tom começava a andar com passos medidos, sem renegar nenhuma das suas heranças, a da razão e a da família que tanto amava. Naquela noite, quando as luzes da cidade começaram a apagar uma a uma, a casa dos Bennet ficou com o silêncio acessível só à intimidade. Margaret colocou a estátua num pequeno nicho sobre a estante, junto a fotografias amareladas e uma vela que queimava devagar. Lisa descansou, com uma respiração um pouco mais larga do que o costume, e Tom olhou para a porta,
para a rua onde encontrara a imagem no lixo e para o céu, onde havia estrelas indiferentes e talvez um compasso que ele ainda não sabia ler. Ele não sabia o que aconteceria, nem garantias cabiam naquele instante. Ele só tinha a sensação inquietante e abundante de que havia sido convocado para cuidar de algo que ultrapassava sua capacidade de explicação. E como policial, Tom decidiu registrar tudo com rigor, e como filho, decidiu também proteger a esperança da mãe e da irmã. Por ora, isso bastava. A história prometia revelar mais do que curas ou provas, prometia confrontar o coração de um cético com uma experiência que exigia humildade e coragem para dizer: aqui há mistério. O telefone tocou pouco depois, cortando o silêncio. Era Margaret, chamando para a cozinha com voz baixa e sorridente. Venha ver, Tom, ela sorriu só agora. Tom foi. Lá estava Lisa, os olhos brilhantes, os dedos levemente mais soltos sobre o colo. A estátua jazia no nicho, manto azul captando a luz da vela. O perfume de rosas permanecia, como rastro de algo que já tinha acontecido e que, por enquanto, fugia à explicação. Eles sabiam, todos, que a próxima parada seria o consultório médico. Havia exames a fazer e perguntas a responder. E havia também, entrelaçado a isso, o desejo de não transformar uma experiência íntima em espetáculo, de manter o respeito pela devoção que margeava a família. Tom pegou a jaqueta, olhou mais uma vez para a estátua e prometeu a si mesmo documentar cada passo. Nem por isso deixou de pensar, com uma leve incredulidade que já não era nem desdenhosa e nem totalmente crente, que aquela véspera de Natal tinha plantado algo no terreno da vida que talvez florescesse para além do que sua lógica podia prever. Na manhã da consulta, a casa dos Bennet tinha um silêncio diferente. Não o silêncio pesado da expectativa, mas um silêncio carregado de atenção cuidadosa. Margaret ajeitou a estátua no banco do carro como se a levasse a uma visita. Lisa foi acomodada com paciência. Os músculos ainda resistiam, mas havia menos tensão que nas semanas anteriores. Tom dirigiu com as mãos firmes no volante, os olhos abertos para qualquer sinal de neve nas ruas. Em seu bolso, o caderno com anotações tremulava levemente a cada lombada da estrada. No consultório, a recepção cheirava a desinfetante e café, rotina que Tom conhecia bem de plantões. O Dr. Anderson recebeu a família com um aperto de mão prático e um olhar que misturava respeito e profissionalismo. Era um homem de meia-idade, voz calma, que não fazia promessas grandiosas. Suas palavras sempre iam para os exames, para os números, para as comparações com o quadro anterior de Lisa. Vamos repetir os testes e ver precisamente o que mudou, disse ele. Preciso de dados para que possamos entender. Havia nele a frieza necessária de quem não se impressiona com histórias, mas também uma humanidade que não negava a complexidade do inesperado. Tom entregou o relatório com as anotações caseiras. O médico folheou, fez perguntas objetivas e anotou fatores que pudessem interferir no quadro: medicação, alimentação, episódios febris, fisioterapia. Depois, encaminhou-os para a bateria de exames: exames de sangue, RNM quando possível e uma nova avaliação de eletroneuromiografia, tudo em busca de sinais claros de progressão ou estabilização. Os dias de espera voltaram, mas agora havia algo concreto a sustentar a ansiedade. Resultados vindos de aparelhos e laudos que se mediam em letras e números. A família se revezava entre textos de especialistas, conversas com fisioterapeutas e perguntas que pareciam não caber em linguagem técnica. As pequenas melhoras que antes eram encaradas como episódios isolados passaram a ser cuidadosamente documentadas aos olhos do Dr. Anderson. Ele lia os relatórios com atenção, as sobrancelhas franzidas em concentração. Não demorou até que convocasse a família para uma conversa mais séria. Não gosto de me precipitar, começou o médico, fechando a pasta sobre a mesa.
Mas os exames mostram algo que não esperávamos. Há uma estabilização clara em áreas em que, estatisticamente, esperaríamos piora. Em alguns critérios, observamos até sinais de recuperação funcional. Havia um tom clínico na frase, mas a surpresa era palpável. Tom sentiu o chão mover-se sobre um pé, não por fé, mas pela confirmação de que aquilo que documentara tinha peso. Dr. Anderson trouxe gráficos, imagens e laudos. Falou de marcadores bioquímicos, de eletromiografia que indicava sinais de reativação de fibras musculares em músculos que antes apenas apresentavam déficit. Isso não faz sentido clínico se considerarmos apenas a progressão típica da doença, disse ele, olhando por um instante para Margaret e depois para Tom, com a franqueza de quem não pretende banalizar o que vê. Temos que continuar acompanhando, repetir exames em intervalos e manter a fisioterapia. Não posso afirmar causa e efeito. Posso dizer o que os testes mostram. A frase funcionou como âncora. Havia coisa séria, mas o médico recusava explicações fáceis. As palavras do especialista circularam pela casa como fumaça que não se dissipa. Havia uma cautela científica e, junto dela, uma abertura ao inexplicado. Não era uma bênção categórica, nem um veredito do além. Era um relatório que obrigava todos a reavaliar pressupostos. Para Tom, aquilo foi tanto um alívio quanto uma convocação. Ele precisava registrar tudo com ainda mais zelo, porque o registro poderia ser a linha que separaria uma anedota de um testemunho documentado. Os dias seguintes mostraram pequenas vitórias que antes pareceriam insignificantes. Lisa conseguiu pegar uma caneca com menos risco de derrubar o líquido, ergueu um prato e colocou-o com mais segurança na mesa. Sorriu com vontade e sem a fadiga que outrora se instaurava logo após o esforço. Cada movimento era testado, medido e comemorado em voz baixa. Margaret chorava às vezes, não de desespero, mas de alívio contido. As rugas de seu rosto pareciam amansar com cada pequeno ganho. Houve ainda outras experiências que a família preferiu não divulgar amplamente, mas que marcaram profundamente Tom. Em uma visita de acompanhamento, quando todos já estavam no carro de volta do hospital, o ar dentro do veículo mudou. Um perfume de rosa surgiu, delicado, invadindo o habitáculo de forma quase imperceptível. Era estranho sentir tal aroma em volta de monitores, fichas de agendamento e rumos de trânsito. Lisa fechou os olhos e sorriu. Está cheirando a rosas de novo, disse. Margaret tocou a mão da filha e deixou escapar um soluço de reconhecimento. Tom, que notara às vezes anteriores o mesmo aroma na sala de casa, ficou quieto, não disse nada, registrou no caderno. Algumas pessoas poderiam chamar aquilo de sincronicidade, outras de mente condicionada. A família, porém, aceitou a experiência com a simplicidade de quem sabe que há coisas que confortam sem dar respostas. Não se tratava de transformar sensações em provas científicas, mas de permitir que elas fizessem o que o nome delas prometia, perfumar a vida com algo que lembrava cuidado e afeto. Para Tom, que sempre havia lidado com cheiros como pistas, fumaça indicando incêndio, pressão de adrenalina no ar de um confronto, o perfume de rosas apresentou-se como um tipo diferente de sinal. Não era perigo, era presença. A notícia da estabilização trouxe pessoas à porta. Alguns vizinhos vieram com bolos, outros com lembranças de orações. Morrison, o casal que havia sido o motivo do chamado que iniciara tudo, apareceu com um saco de biscoitos e um sorriso envergonhado. Ficamos sabendo, e não é que a coisa é estranha mesmo? Disse ele, sem pretensão de explicar. A cidade começou discretamente a prestar atenção, mas nunca transformou a casa dos Bennets em espetáculo. Essa foi uma escolha consciente da família. Partilhar o que era necessário e proteger a intimidade do que era pessoal.
Tom, por sua vez, passou a conviver com uma metamorfose interna que não era exuberante. Nada de conversões dramáticas ou abandono de anos de ceticismo num instante, mas era uma reconfiguração. Ele ainda trabalhava como policial, ainda escrevia relatórios frilos e claros. Contudo, o seu olhar se abria a possibilidades que o treino profissional por vezes ensinara a minimizar. Em turnos noturnos, quando o rádio chiava e os automóveis cortavam sombras, Tom agora permitia que memórias de calor humano tivessem espaço entre os procedimentos. Não se tornou crédulo, tornou-se alguém capaz de dizer: há fenômenos que não posso medir hoje, mas respeito sua presença na vida das pessoas. Ao mesmo tempo, a prudência científica continuava seu lugar. O Dr. Anderson insistia em acompanhar com exames regulares. Ele pedia que a família mantivesse um diário funcional, medisse repouso, registrasse medicação e anotasse qualquer agente externo que pudesse alterar resultados. Era um impasse produtivo. Fé e método trabalhavam em paralelo, sem se anular. A postura do médico agradava à família porque dava legitimidade ao relato, sem transformá-lo em espetáculo. Em uma tarde de inverno, Tom foi até a rua Maple, onde tudo começara. Ele quis entender a origem da estátua. Andou pelas calçadas, falou com vizinhos, revisitou as lixeiras de onde tirara a imagem sem intenção de acusar ninguém, apenas curioso quanto a quem poderia ter descartado um objeto cuidado com devoção. Algumas pessoas lembravam de uma mudança, outras não. Ninguém soube dizer de onde viera a peça. Houve quem sugerisse que alguém a trouxera da igreja da cidade porque não tinha mais espaço. Outro falou de um leilão de descarte. Nenhuma pista concreta. Essa falta de origem perfeita não tornou o objeto menos significativo, apenas acrescentou mistério. Com o passar de semanas, os ganhos físicos de Lisa se tornaram mais estáveis. Sua fisioterapia respondeu melhor, sua energia aumentou de maneira que os clínicos classificaram como nítida evolução funcional. Dr. Anderson, em reuniões abertas à família, utilizava termos clínicos com cuidado e acrescentava: não sabemos explicar totalmente o porquê dessa melhora, mas sabemos o que medimos. Continuarei recomendando o mesmo protocolo de acompanhamento. Ele apelidou o caso entre colegas de atípico, expressão que, embora fria, carregava admiração. Houve dias de descrença pública, artigos que buscavam explicações alternativas, pessoas que pediam cautela, e outros de solidariedade silenciosa. A família recebeu, por vezes, cartas e mensagens de gente que compartilhava histórias parecidas, de encontros, esperança e consolo. Para Tom, isso foi um aprendizado duplo. Viu como o sofrimento faz emergir tanto a necessidade de acreditar quanto a busca por explicações, e compreendeu que seu papel não era julgar as motivações de quem escrevia, mas ouvir e acolher o que a experiência gerava. No mês que se seguiu à primeira bateria de exames surpreendentes, a rotina doméstica foi se transformando lentamente. Lisa voltou a ler trechos mais longos de livros. Sua voz apresentava menos fadiga. Ela voltou a ajudar a colocar alguma louça na pia, com movimentos medidos, uma conquista que antes pareceria trivial. Em um domingo qualquer, a família decidiu fazer um almoço com amigos. Nada extravagante, apenas uma mesa comum, para celebrar a vida que ainda se construía. Havia risos, conversas sobre o inverno, planos pequenos para a próxima primavera. Tom olhava à mesa e sentia uma espécie de plenitude serena. Aquilo era, talvez, o núcleo do milagre, não um espetáculo, mas a volta de coisas cotidianas. Naquele almoço, pela primeira vez desde o diagnóstico, Lisa levantou-se da cadeira sem depender totalmente da ajuda de outra pessoa. Não foi uma reabilitação completa, nem uma recuperação total. Foi a evidência de que o corpo respondia. Margaret chorou, desta vez sem o esforço de contê-lo. Tom segurou a mão da mãe sob a mesa, um gesto simples, antigo,
carregado de reconhecimento. Obrigado, murmurou ele, e a palavra não tinha apenas reverência religiosa, era agradecimento pelo que a vida concedera de volta, por menos do que antes, mas de valor incalculável. A percepção pública do caso também mudou. Alguns começaram a chamar a história de milagre de Natal com reverência, outros criticavam a hipérbole. A família optou por manter distância de manchetes sensacionalistas. Em vez disso, Tom procurou registrar em documentos médicos tudo o que podia, orientado pelo Dr. Anderson. Ele sabia que a credibilidade exigia documentação cuidadosa, e talvez a ciência um dia oferecesse maiores respostas. Enquanto isso, a família cultivava a gratidão sem transformá-la em espetáculo. Naquele período, Tom teve uma experiência particular que selou sua mudança interior de maneira delicada. Certa noite, depois de um longo plantão, ele entrou na sala e encontrou Lisa dormindo com a estátua no colo. A vela registrava um fim de chama. Ao lado, uma xícara esfriava lentamente. Tom sentou-se em silêncio e observou a irmã. A expressão dela era de paz, não necessariamente por explicações, mas por uma sensação de estar amparada. Sem pensar, Tom colocou a mão sobre a cerâmica do manto azul. Sentiu o frio da peça, mas também uma espécie de calor que não soube nomear. Fechou os olhos por um instante e, sem discursos, murmurou uma oração curta que lhe veio com naturalidade. Obrigado por ela, por nós, por este tempo. Era uma forma de aceitar que não precisava ter todas as respostas para ser grato. Quando o caso chegou novamente ao consultório, o Dr. Anderson fez questão de registrar o progresso com precisão. Temos dados que mostram estabilidade e melhora funcional em pontos que nos surpreenderam. Continuaremos monitorando, mas quero que saibam, é responsabilidade nossa documentar e comunicar com prudência. Ele olhou para Tom com uma seriedade que não escondia a emoção. Relatos assim exigem ser tratados com rigor e honestidade. Não vou atribuir causalidade onde não há evidência. Vou, porém, reconhecer que há um fenômeno que merece estudo. A resposta de Tom àquela fala foi um aceno. Ele tinha aprendido lentamente que fé e método não são inimigos, e que reconhecer um milagre pessoal não exige a negação do rigor. Em vez de provas definitivas, havia testemunhos sólidos. Em vez de dogmas, havia cuidado, exatamente o que a família pretendia guardar e partilhar com responsabilidade. O Natal seguinte, um ano após a descoberta, chegou com novas luzes e com uma mesa cheia de conversas. Lisa estava melhor do que no Natal anterior, não curada no sentido médico absoluto, mas com uma qualidade de vida que antes parecia improvável. Havia ainda limitações, terapias e consultas, mas havia também passeio no jardim, leitura compartilhada e o som de uma risada que antes era raro. Tom serviu o peru com mãos firmes, mas o coração mais leve. Em certo momento, ao voltar do jardim, encontrou Margaret ajoelhada no pequeno nicho onde a estátua permanecia, as mãos postas. Ela sorriu e fez um gesto que chamou Tom para perto. "Vem cá, filho", ela disse. "Apenas vem." Tom aproximou-se e ficou ao lado dela. Não havia liturgia complexa, apenas um momento de agradecimento. Eles não pronunciaram palavras teológicas louras, disseram aquilo que as circunstâncias permitiam. Gratidão, reconhecimento do mistério e compromisso em cuidar uns dos outros. A história dos Bennett continuou sendo para a cidade motivo de conversas suaves e curiosidade respeitosa. Para Tom, no íntimo, tornou-se um ponto de mudança, não uma inversão abrupta de todo o seu pensamento, mas uma inclinação para a humildade diante do inexplicável. Ele não passou a negar o valor da investigação, ao contrário, aproximou-se com mais seriedade de combinar cuidado científico e respeito às experiências humanas.
Em seu caderno, ao lado das anotações que fizera no início, escreveu numa linha simples: há mistérios que pedem nossa atenção. Cuidar é também testemunhar. Os médicos seguiram acompanhando, Dr. Anderson continuou relatando com cautela e outros profissionais manifestaram interesse científico em estudar o caso com lupa, sempre com o respeito devido à família. A casa dos Bennett virou um lugar onde o sagrado e o cotidiano se encontravam sem espetáculo. A estátua da Virgem Maria permaneceu no nicho, manto azul captando a luz quando o sol batia no vidro da janela. O perfume de rosas voltou a se manifestar de vez em quando, ora na sala, ora no corredor, e ninguém mais exigia explicação imediata. Aprendiam a acolher como uma presença que confortava. No fim, o que os relatos mostraram foi que o milagre, se o nome precisava ser dado, não se resumia a um evento unívoco e espetacular, mas a uma soma de elementos. A descoberta na calçada numa noite de Natal, a entrega de um presente inesperado, a experiência de paz de quem sofria, as pequenas melhoras registradas pela medicina e a transformação interna de um homem que, por profissão, guardava ceticismo como instrumento de trabalho. Para Tom, a mudança foi menos de crença absoluta e mais de abertura ao mistério, à reverência e à responsabilidade de guardar o que viu. Antes de encerrar, vale reforçar que a família sempre deixou claro: não afirmamos que uma estátua é garantia para qualquer pessoa. Eles pedem que se respeite a experiência como testemunho pessoal. Segundo nossa família, repetiam, isso foi um encontro que trouxe consolo e análise. O Dr. Anderson, por sua vez, reiterava que os dados eram atípicos e que a ciência precisava acompanhar com método. Se essa história tocou você de alguma forma, se trouxe lembranças ou despertou perguntas, inscreva-se no canal e venha fazer parte da nossa corrente de oração e de testemunhos. Compartilhe nos comentários de onde você assiste e escreva Milagre de Natal se já presenciou algo inexplicável. Aqui, acolhemos relatos com respeito, cuidado e responsabilidade, porque no fim, o que importa é a vida que se renova, o abraço que consola e a esperança que se mantém acesa.